you go to New Orleans, you ought to go see the Mardi Gras. If you go to New Orleans. Bom, certos programas a gente tem que apelar para entidades superiores que estão além da nossa compreensão humana. Para falar de Nova Orleans, essa cidade tão mágica, nós decidimos apelar para a música de Professor Longhair e para Alan Toussaint, que ainda não morreu, mas certamente está conosco. E eu recebo hoje Edgar Radesca e Herbert Lucas para falar do festival, 13º Festival do Bourbon Street, que vai acontecer no dia 23 a 30 de agosto. Tudo bom, Radesca? Tudo bom, Herbert? Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. A gente estava conversando, como é que nasceu essa paixão por Nova Orleans? Você foi levado lá pelo teu cunhado, não foi? Bom, é uma história longa e bonita. O Luiz Fernando, que já faleceu no ano de 2000, era meu cunhado. Ele era veterinário, mas na realidade ele era baixista, né? E entre baixista e veterinário, o que prevalece será o quê? O que prevalece ser baixista. Ele foi a Nova Orleans por outras razões profissionais e acabou se apaixonando pela cidade. Aí ele resolveu que tinha que levar aqueles músicos, trazer aqueles músicos aqui para o Brasil de qualquer forma. Tentou durante um ano fazer com ajuda de rádio, mas não tinha um local. Os locais eram muito heterogêneos na cidade. Então, puxa, eu quero fazer uma casa. Nós ficamos conversando porque éramos concunhados. E essa altura da minha vida eu tinha uma empresa de consultoria. Consultor dá palpite no negócio do outro, né? Mas música é uma coisa que sempre me falou. Eu assistia todos os shows, as casas de jazz aqui de São Paulo, ao Opus, então 150, e ouvia muito disco. Então, sempre se ouvia muita música em casa. Então, aquele assunto era muito bom. E a gente conversava como é que podia ser essa casa, como é que poderia ser. Pelas madrugadas ali, tomando uma cervejinha, até que um dia, às 5 horas da manhã, resolvemos ficar sócios e começar o Bourbon Street. Aí vamos começar. E a primeira coisa que a gente fez foi ir a Nova Orleans para tentar conseguir algum recurso. Então, fizemos um projeto, um anteprojeto, e vamos tentar um dinheiro da cidade de New Orleans. Nós achamos que divulgar a cidade com o projeto que a gente tem, eles vão gostar dessa ideia, vão nos dar um dinheiro. E assim marcamos, através de um amigo comum, uma conversa com a pessoa responsável por relações internacionais da cidade de New Orleans. O senhor Yves Laborde, me lembro bem do nome. Aí chegamos lá no dia, alguns minutos antes do horário marcado, 10 minutos antes pelo menos, enfrentamos uma chuva para chegar lá. E fomos recebidos pela secretária, de uma forma assim neutra. Nos avisou já que nós tínhamos 10 minutos para conversar com ele. Nós sabíamos que eram 10 minutos, que foi marcado dessa forma. Mas vocês têm 10 minutos. Sentamos ali, bonitinho, na cadeira, nas poltronas, ficamos esperando. Pouco depois chegou Mr. Yves Laborde. Nos cumprimentou respeitosamente. Era um mulato elegantíssimo, de ascendência crioulo, Laborde, né, que os franceses tiveram seus filhos e deram seus nomes de educação, fizeram um grande bem para a cidade de New Orleans. Mr. Yves Laborde disse: daqui a pouco vou recebê-los, mas são 10 minutos. Perfeito. São 10 minutos, vamos lá. Quando chegou a hora, nos fez entrar, e aí nós começamos a mostrar o projeto do Bourbon. Vamos ter a arquitetura de New Orleans, vamos ter as bebidas de New Orleans, os drinks, vamos ter a gastronomia de New Orleans, vamos trazer os músicos de New Orleans, que tem essa vibração, mas principalmente a gente quer trazer a alma de New Orleans, esse espírito alegre, descontraído e muito musical. Ele ficou ouvindo, ficou fazendo perguntas, os 10 minutos foram embora, a gente descobriu que eram diplomáticos. A gente chegasse com aquele osso no nariz, né? Estávamos lá, ia dizer muito obrigado, mas seu tempo acabou. Mas não, ele se entusiasmou, continuou e ligou para o prefeito. Ele estava tão entusiasmado que o projeto disse: olha, tem aqui uns brasileiros com uma ideia maravilhosa, né? Porque a uma certa altura a gente disse: isso é um instrumento promocional para a cidade. E se isso der certo num local distante como São Paulo, Brasil,
esse modelo vai poder ser replicado em Paris, Londres, Tóquio, assim por diante. Ele ficou mesmo muito entusiasmado. Ligou para o prefeito e disse, olha, brasileiros aqui com uma ideia maravilhosa e, enfim, o senhor precisa tomar conhecimento aqui. Aí ele perguntou, escuta, vocês podem voltar amanhã? O prefeito está perguntando se podem voltar amanhã. Não, ganhamos o jogo, né? Vamos voltar no dia seguinte. E, de fato, no dia seguinte, nos ligaram cedo. Vocês podem estar daqui 1h30 aqui? Não, perfeitamente. Chegamos lá, a secretária sorria, né? Nós, em vez de sermos recebidos na mesa daquela forma mais distanciada, sentamos na salinha e ele disse, olha, o prefeito não vai poder vir, porque ele está em campanha, não conseguiu vir, mas eu já tomei as providências e ele pediu para entregar este envelope aqui para vocês. Bom, maravilha, tudo que a gente precisava, os fundos para terminar o Bourbon Street. E aí, então eu queria entregar para vocês, nós levantamos, ele continuou a falar simpaticamente, olha, maravilha, o projeto de vocês, isso aqui, com certeza vai ajudar vocês, é claro que vai ajudar, isso aqui. E ele não dava envelope, mas depois ele deu, né? Eu educadamente não abri imediatamente, até que ele deu a palavra mágica. Abra, por favor. Abra. Eu fui ver lá o cheque de que tamanho era, mas não tinha cheque. Não tinha nenhum cheque. Tinha 2 folhas de papel e, assim, não é que eu, um pouco decepcionado, eu disse, poxa, que é, não? Isso é uma carta que o prefeito pediu para que escrevesse e que ele vai mandar depois assinada por ele, dando todo o apoio ao projeto. É quem possa interessar, por favor, receba. Te apoio, mas dinheiro que é bom... É como toda prefeitura, olha, apoio total, mas dinheiro que é bom não. E a outra era uma lista de pessoas, personalidades, empresários da cidade de New Orleans, que ele queria que a gente entrasse em contato, porque eles achavam que isso iria abrir portas. E vocês ainda têm essa... Eu tenho a carta do prefeito. Mas essas pessoas, você ainda mantém contato com elas? Algumas delas a gente acabou tendo relações, como, por exemplo, a editora da Offbeat, né? Sim. A Jan Ramsey. Ela já era importante nessa época. E o Convention Bureau, a gente tem uma relação boa com... Mas artistas e empresários? Não, o Convention Bureau entrou depois. Artistas e empresários, assim, a empresária da Irma Thomas, né? Que casualmente era o marido... que a gente já quase trouxe algumas vezes, mas essa é uma história à parte. Mas o fato é que ele deu essa lista e disse, olha, queremos que vocês entrem em New Orleans pela porta da frente. Essa que foi a frase marcante. Saímos com um sorriso da secretária, tapinhas nas costas, mas dinheiro mesmo não aconteceu. Agora, você demorou 3 anos para... 4 anos para fazer o Bourbon Street, e depois entrou o Herbert... E virou meio que uma embaixada oficial da... A gente brinca com nós temos uma relação... piamente nisso. A gente mostra o que é o melhor da música de raiz, né? Dos americanos, que é irrepreensível a música. Então a gente acha que nós somos o consulado. Para esse ano tem umas coisas bem interessantes. Nós temos uma relação muito boa. Nós temos uma relação com o consulado americano, apesar... Ele poderia estar presente, mais presente, dependendo da administração ele está, dependendo não está. O consulado americano nunca tem dinheiro também, a gente compreende. Mas, enfim, mas eles ajudam na medida do possível, né? Então, agora, quem ajuda mesmo, sempre, todo ano, é o Convention Bureau de Nova Orleans. Não é que a ajuda financeira seja significativa, é uma ajuda financeira, mas que, mais importante que isso, é a chancela. Nós colocamos em todos os nossos materiais, e está lá um luminoso no Bourbon Street, It's New Orleans, que é o lema da cidade do Convention Bureau. Eles nos apoiam, e o festival, nosso festival, é talvez o único festival contínuo que está sendo apoiado há tantos anos e que é focado 100% em New Orleans. A gente acha que tem a imagem do todas Galactic. As vertentes. O Galactic, acho que é a grande atração, né? Sem dúvida. Aqui com a Irma Thomas. A Irma Thomas. O Galactic representa a nova música, né? Produzida em New Orleans. Um pouco de funk, jazz, soul. E já está viajando o mundo inteiro. Né? E vocês aí vão ter também o Dwayne Dupsey, né? Que é um artista de Zydeco. E ele, assim, tem ótimos artistas de Zydeco, né? Terence Mirra, mas são diferentes.
Para nós, o que a gente gosta muito na característica do Duane é essa explosão, a capacidade que ele tem de mobilizar a plateia, não é isso? Ele trocou o menino do Washboard, não? Ele trocou, infelizmente. Infelizmente. Não foi aquele que, o Ed. que você tinha me falado que ele se sangrou e não estava percebendo e jogava sangue para tudo? Saiu sangrado. Para nós, Deu sangue no show, aquele literalmente. É o melhor, né, Herbert? Ele está com... ele está com alguns outros. Eu acho que tinha ali um problema de ego num certo momento. Os dois eram frontman, e ele é o dono da banda, o Duane. Mas... O Duane vem de uma família, inclusive, de uma dinastia Zydeco, né? O vô, o pai e os irmãos. São todos... Nós já trouxemos o Rockin' Dupsy, que é o irmão famoso, que tem outro, que é o Tony, que toca com eles. São uma família, como várias famílias de New Orleans seguem a tradição. Uma família do trombone shorty, que vocês trouxeram. Os Andrews, né? Os Andrews, assim os como Batiste, os Marsalis, os Browns. Os Browns é quase Silva, mas... mas tem umas famílias... Os Browns são uma grande família. E é interessante que o festival vai ter 2 apresentações no Parque do Ibirapuera, que são abertas ao público, né? Sim, 2 datas específicas, no mínimo 3 shows cada data. Sempre é uma amostra, então começa com a música mais tranquila, e vai esquentando e chega no ápice, ou com um funk originalmente de New Orleans, né, Radesca, ou com Zydeco, ou com R&B, típico, dançante. Desde o começo, nós fizemos isso. Aliás, fizemos o primeiro festival, era para ser só uma vez. Era para comemorar 10 anos. Era para comemorar 10 Comemoração de 10 anos do Bourbon, fizemos um arco de comemorações em que tinha B.B. King numa ponta. E na outra ponta foi uma loucura, porque a gente fez o Parque do Ibirapuera num dia e a rua no outro dia. Pela primeira vez a gente fez a rua. Né? E a rua é essa loucura aqui. Não, esse Ibirapuera, enfim, a gente fez a rua até o 10º ano. No 10º ano cresceu tanto, ocupou tantos quarteirões que... Fechou, parou o bairro. Nós tivemos um grande orgulho de ter atrapalhado o trânsito aquele dia. Parou a Bandeirantes, parou a Bandeirantes. Apesar de o trânsito ali ter sido organizado e ter o estacionamento, tem um shopping perto, enfim. Agora, o McDonald's do lado vendeu mais do que o McDia Feliz, tanta gente, né? O primeiro nosso festival é engraçado, porque disse... Olha, vai ser um sucesso, porque já tem um pipoqueiro e uma barraquinha hippie, então e foi uma loucura. Um sucesso. Desse primeira edição, caiu uma tempestade daquelas completamente sem previsão. E aí, caramba, o que aconteceu? Todo mundo saiu Zerou correndo. A rua. Zerou a rua. Foi muito frustrativo, porque era o grande finale. Nós fizemos em novembro, porque era perto do nosso aniversário e o Dia da Consciência Negra. Aí, poxa, vamos fazer nessa época. Bom, choveu, bateu uma chuva, a rua estava lotada, absolutamente lotada, e zerou a rua e era o grande finale. Né? A Marva Wright ia começar e tal. Aí aquela frustração, 40 minutos de chuva e também como veio foi embora. Foi embora, estaria assim uma meia hora atrasado. Eu adeus que estava atrás do palco. Ih, que chuva. Subimos no palco. Subimos, de repente todo mundo veio correndo. A multidão saía das árvores. Não, correndo para pegar lugar. Então, cheiro de novo. Ver aquela... gente correndo para pegar lugar, secamos ali uma coisa ou outra que tinha que secar e foi um sucesso. Mas a gente resolveu não mais brincar, se bem que hoje tanto faz, né? Porque não sabemos nunca quando é que é uma estação, mas a gente puxou para aquilo que costumava ser a estação mais seca, e por isso que é agosto. Depois passou a ser agosto também, porque é aniversário do Parque do Ibirapuera. Nós temos feito... Aí coincide na mesma época do aniversário. A prefeitura tem nos ajudado e vai ajudar esse ano. Nossos 2 eventos de abertura e encerramento fazem parte das comemorações de aniversário do Parque de Ibirapuera. Agora, teve um ano que vocês fizeram em setembro. Foi o segundo. Não é? E foi justamente no desastre do Katrina. Foi. Foi exatamente. E vocês me contam. Foi o terceiro. Não. Foi o terceiro. Eu acho que a gente tem aqui a imagem do... Foi em agosto, 25 de agosto, 29 de agosto de 2005. Foi o Katrina. E a gente tem aqui o João Boté cantando e você comenta que
Ele soube do Katrina momentos antes de subir no palco e ele entra no palco chorando. Acho que foi o Carlos Calado que é o crítico que... Ele publicou isso. É verdade, os músicos estavam assistindo na televisão as águas entrando nos seus bairros, nas suas casas. E não conseguiam falar com ninguém, não tinha mais comunicação, não tinha celular. Teve uma crise de choro e esse foi um dos que a gente teve que levar no hospital porque ele passou mal, porque ele viu a placa da rua dele e a água. Ele até então acho que não estava levando muito a sério. De repente, não tinha caído a ficha, né? De repente aquela loucura toda e não tinha mais contato com ninguém. Um deles ficou quase 10 dias, 8 dias. Não, acabou indo para Nova York. Nós fizemos o seguinte, mudar todos. Nós tínhamos 30 músicos lá. Nós assumimos, já tinham ido embora, mas nós assumimos tomar conta deles. Nós continuamos a hospedá-los, continuamos a alimentá-los. É lógico que isso nos custou, mas não tinha contato, não tinha nada. Mas a gente, era uma questão de humanidade, né, de apoio. A American Airlines, é importante comentar, ajudou, porque eles tinham passagem para New Orleans, não tinha mais aeroporto. Mudaram para vários aeroportos. Um ia para Charlotte, outro para Nova York, outro para Los Angeles. Enquanto eles se acertavam, nós os hospedamos, e aí foi indo um para cada lado. Teve um que era da banda do Davel, ela gastou até o último centavo no shopping. Naquela época, como hoje, era muito barato. Então, gastou tudo. Era uma professora, tinha um emprego dela, como tantos em New Orleans que estão no show business, mas tem uma outra atividade, né? Então, ela é uma professora. O Davel disse, poxa, precisa ter um dinheiro para ela, porque ela não tem mais nada, ela vai chegar na casa. Aí nós emprestamos $500, me lembro, que depois o Davel mandou de volta, para ela poder chegar em algum lugar. Era assim, porque um dia tinha uma coisa, no dia seguinte não tinha nada. O trombonista que está vindo com o Galactic, Corey Henry, foi o último a sair. Lembra? O trombone ele não tinha um dia, acabou arrumando uma casa em Nova York, foi o último a ir 8 dias depois. Ele está voltando com o Galactic. É importante comentar que essa coisa, o Katrina está fazendo 10 anos, eles estão lá publicando uma série de coisas, porque agora está fazendo exatos 10 anos, aí tem uma série de festividades, homenagens, né? E festeja isso. Agora, muita gente diz, e é importante, que o Katrina fez um bem para New Orleans enorme pelo outro lado, porque com a diáspora dos músicos, com essa coisa de levar... eles sempre foram muito de lá, os músicos não tinham conhecimento nacional. Não tinha internet, não tinha essa comunicação tão rápida. Muitos americanos não sabiam exatamente o que era, nem a riqueza musical, e nem a pobreza até. E eles tiveram consciência durante essa coisa que no ano 2000 já tinha comunicação muito rápida, né? E via tudo. E aí foi para Nova York, foi para Los Angeles. Aconteceram outros... O próprio trombone short foi estourado em Nova York. Da natureza lá, só que exatamente não tinha essa coisa da internet. A gente esteve junto lá em Nova Orleans em 2010, acho que não foi o meu primeiro ano na cidade, e o que eu achei interessante foi como a comunidade artística se uniu para levantar a cidade, né? Então você tinha o Terence Blanchard, que é um trompetista de jazz, voltou para a cidade. Voltou para a cidade, montou uma escola lá. Aí você tinha o Brad Pitt construindo casa, o Branford Marsalis e o Harry Connick Jr. construindo uma vila só para os músicos morarem. A Joss Stone fez o trabalho Dr. Michael White, por exemplo, que perdeu toda a coleção dele de partituras históricas e tudo mais, recomeçou, tentou recuperar, voltou, né? Quanta gente tentou fazer com que... Criaram fundos, né? Nós mesmos, do Bourbon, fizemos um show beneficente... Quer dizer, para os músicos, exatamente um fundo social. A gente mandou para uma organização que dava instrumentos para o músico e demos para 2 que ninguém ia dar, nunca ia dar doação. Nós mandamos dinheiro para Offbeat, porque vivia de anúncio, para eles não quebrarem, e para WWZ. Que é a rádio comunitária. Que também dependia de dinheiro dado. Então, ninguém vai lembrar de dar dinheiro para eles, vamos dar o que a gente arrecadou lá. Foi pouco, mas mandamos. Agora, vocês têm, nesse período todo, vocês têm uma história melhor do que a outra, né? Olha, história de monte. Uma das minhas prediletas, que eu não posso contar aqui, mas envolve aquela Marvel Wright e pomadas contra assadores, né? Essa você não vai contar. Agora, o B.B. King foi uma pessoa com quem vocês tiveram uma relação muito forte, né? Não, relação fortíssima. É uma relação que transcende o músico e o amigo. Eu considero amigo. Eu fui ao funeral lá em Las Vegas, fiz questão de ir.
enfim, ele é a história do Bourbon Street nesses primeiros 21 anos. O último show foi em 2012, mas era assim, somando, nós tivemos entre 40 e 50 shows do B.B. King, não na casa, uns 10 ou 12, né? E sem falsa modéstia, a gente ficou na lista dos promotores amigos. A cada ano ele ia fazer o show lá em New Orleans, a gente ficava horas conversando com ele no ônibus dele, ele contando história. Ele, na realidade, queria levar a gente para a estrada sempre, porque tinha uma certa carência, né? Tinha, ele gostava de conversar, quer dizer, os acidentes todos simpáticos, mas ele queria ir embora para o hotel, né? Ele queria conversar. A penúltima vez, quando pensou que era a última, nós ficamos no camarim no Rio de Janeiro, conversando perto de 4 horas, né? Porque ele não queria largar isso. E quando a gente encontrava ele em New Orleans, ele sempre queria que a gente ficasse com ele no ônibus. Olha, em New Orleans, né, você sabe que ele vai lá fotografar. Ele apontou e elogiou o Brasil, dizendo que tem aqui um amigo do Brasil, né? Levanta a mão. Né? Ele fez questão de falar que é o Brasil, mas ele era safo, né? Brasil que tem gente tão simpática como aqui em New Orleans, né? Ele era sempre assim. Ele tratava todas as pessoas, eu fiz questão de dizer isso lá, sempre a coisa que mais me impressionou no Bibi, além da música e tudo mais, é o ser humano. Ele tratava o porteiro, o mais humilde, da mesma maneira que ele tratava o presidente ou o Papa. Ele tratava igual. E ele tinha um olhar com muitos presidentes. Ele tinha um olhar, né, Herbert? Um olhar para o mais desvalido, para o que podia menos. E isso é uma coisa... Qual é a sua história predileta do Bibi? História predileta do Bibi? O que você teve com o Bibi? Tem uma engraçadinha, que é bem assim, leve, que ele adorava frango assado. E aí levamos ele para conhecer um frango aqui em São Paulo, o Braseiro, que é um típico frango. E aí pediram 2 unidades e levou para o hotel. No dia seguinte pediram 10, no outro dia 15. Eles adoravam frango assado. Olha, para responder essa pergunta, quer dizer, logicamente, o dia da inauguração do Bourbon, para mim, é uma essa história é data muito interessante, extraordinariamente marcante, porque aquilo foi um esforço, a gente conseguiu realizar, estamos realizando ali 2 sonhos simultâneos, estamos inaugurando o Bourbon e com o B.B. King, né? Que a admiração já vinha de antes. Essa é uma coisa. Agora, teve momentos assim particulares, como estar no ônibus com ele e conviver, né, que ele gostava de ficar na janelinha dele ali com o computador, vendo a paisagem. E esse tipo de coisa, parar no meio da estrada, né, num café de estrada, num posto. E ele conversando com todo mundo, conversava. Descendo, sentando no banquinho, pessoas que não conheciam, e essa é a vontade dele. Tem passagem. Uma coisa que eu gostava muito, porque, de certa forma, ficava no camarim, recebendo as pessoas, fazendo tradução, enfim, meio de host dele. Isso era um papel que me cabia, né, nessa história toda. E o Bibi sempre foi muito sedutor, né? Uma mulher bonita, passava ali, as mulheres em geral, né? Bonita, então. E aí vamos tirar uma foto. E a minha brincadeira predileta com ele era: Bibi, eu estou lá com a máquina, eu estou tirando. How many minutes you want this picture? Ele abraçava. Ele ria, se divertia com isso aí. Ele era uma grande figura. Agora, o fim da vida foi muito triste, né? Teve essa história da filha, achar que ele foi envenenado. Isso aí, infelizmente, aconteceu, por exemplo, Ray Charles, né? Nós estivemos lá com o velho Joe Adams em Los Angeles, e tem essa coisa da briga dos herdeiros com o estate, com a herança e o patrimônio. Ele, como grande pai, tinha 11 filhos. Ele tinha um monte de filhos, alguns ele não se dava. E, na realidade, todos com mães diferentes, que é fantástico, e em vários lugares dos Estados Unidos. Volta e meia, a gente chegava e apresentava: esse daqui é meu filho. Esse é um cara que semeou, né? O blues, né? Ele semeou bastante. Você sabe o que ele fazia? Ele juntava em Memphis. Tem um hotel lá que eu esqueci o nome. Está passando, inclusive, o enterro dele na Beale Street, né, em Memphis. Foi. Ele, mesmo depois de que ele se foi, ele teve que fazer um tour. Porque começou em Las Vegas, foi para Memphis, que teve esse cortejo, e ele foi enterrado em Indianápolis. Então, ele foi em 3 lugares. Aconteceu lá em Las Vegas. Que é onde ele morava, não?
ele teve uma visitação pública, depois tem uma cerimônia mais restrita, que essas cerimônias são muito bonitas, porque as pessoas contam como suas relações com ele. A Didi Bridgewater cantou Amazing Grace nessa cerimônia. Imagina, foi lá para isso, né? E as pessoas, às vezes, cantavam, contavam a sua relação com, né, a família, os amigos e tal. Tinha um espaço aberto, coisa que nós não temos nas nossas cerimônias. Então, não era uma cerimônia triste, era uma cerimônia de homenagem. Lógico que tinha histórias tristes, mas tinha histórias de Você estava falando do hotel? O que foi? Ele reunia... ele reunia a família, quer dizer, era uma convenção, né? Porque pegava o hotel inteiro. Reunia a família inteira lá, tinha filho, primo, neto, tal, e um monte de gente, tem aquela coisa. Como era no caso da Nina Simone, mas no caso dele era muito mais, um monte de gente da família que dependia dele. A empresária atual, atual já de muito tempo, a Laverne, que cuidava dos negócios da King Road, lá em Las Vegas, né? É quem organizou e é quem cuida hoje, depois de entrar nesse processo com os filhos, com algumas filhas, que tudo uma questão de saber, é dinheiro, infelizmente. Entraram com essa história de que ele não tinha tido uma morte natural, e que podia ter sido envenenado, balela, imagina. Né? Foi muito feio o que ela fez, não? Postar uma foto do B.B. King debilitado. Não, horrível. Isso foi muito feio, né? Foi muito feio e ele não merecia esse tipo de coisa. Mas lá de cima ele deve ter dado um jeito das coisas se acertarem. Mas ele estava um pouco distante das pessoas nesse momento. Ele estava distante. Ele teve essas homenagens todas que você mostrou e que foram muito bonitas. Teve essa cerimônia lá em Las Vegas, teve a outra com esse cortejo, né? Esse cortejo em Memphis, que é onde ele se consagrou. Né? E isso tudo... E ele tem um lugar eterno. Né? Radesco acredita que teve uma certa participação dele na escolha do clube, porque foi toda uma... eles fizeram uma lista para inaugurar o Bourbon Street, assim, Phil Collins, Paul McCartney, Aretha Franklin e tal. Os caras pensam pouco, né? E o B.B. King estava lá na lista. Não foi nada humilde. O primeiro da lista era B.B. King. O primeiro da lista era B.B. King, Ray Charles, Aretha Franklin. Ele estava fazendo uma turnê para a América Latina. Nessa ordem. E caiu o promotor brasileiro e ele já não fazia clube na época. Já não fazia mais clube. Essa é uma história emocionante, porque... Porque eu acho que teve a participação dele. Assim, quando eu liguei, porque eu fazia esses contatos, falava inglês melhor. Então eu liguei lá no escritório do B.B. King. Assim, né? Imagina. Nessa época, nós não temos os sites do B.B. King, não. Você descobria o endereço, né? Tinha uma revista. Amigo do amigo, te dava... Passava, olha, aqui... Aí telefonei. Aí é do B.B. King, do B.B. King. Tá? Não, é que nós queríamos comprar uns shows. Sim, mas está falando aonde? É do Bourbon Street Music Club. Bourbon Street Music Club, São Paulo, Brasil, é um clube. Eu não entendi. Não, é um clube, não é um clube. Olha, desculpe, mas ele não faz em clubes, ele não se apresenta em clubes. São teatros maiores e tal. Então você liga, passar bem. Não, peraí. Mas mesmo que a gente se nós comprarmos aí vários shows, né? Não, mas o senhor está falando sério? Eu disse, mais ou menos. Aí a pessoa entrou num diálogo, sorriu do lado de lá e aí começou a dizer, olha, é assim, casualmente, como estava dizendo o Herbert, casualmente, ele vai estar na América do Sul nesse período, nesse fim de ano. E eu posso dar o telefone do empresário chileno que comprou a América Latina inteira e vai fazer o show. Então dá, por favor, passa. Aí foi, liga lá. Olá, que tal, do Bourbon Street Music. Quem músico? Clube. Não faz em clube. Não, mas a gente gostaria de comprar, tal. Olha, é o seguinte, tem lá, a história se repetiu, tem um empresário brasileiro que vai comprar todos os shows. Nós estamos em negociação com ele, não posso te passar ainda porque não fechou o negócio. Mas me deixa o telefone, depois a gente passa, vocês vão poder entrar em contato. Foi muito simpático, tudo bem. Passou uma semana e nós tentando. Ray Charles, Joe Cocker, Aretha Franklin.
Né? A Aretha Franklin não voa, nós estivemos lá, tentamos de todo jeito. Falamos com ela pessoalmente. É mesmo. Ela adoraria, já falei, eu ouvi falar de vocês, por incrível que pareça, mas Há uns anos atrás nós estivemos lá. aí a gente planejou de barco, mas E não deu certo. naquela época a gente já teve informação que ela não ia voar. Mas enfim, aí ligaram do Chile. Disse, olha, não fechou. Não fechou e assim, nós estamos fazendo um leilão. Que ainda é a melhor oferta, podemos fazer até 4 shows. Puxa vida, não tínhamos dinheiro, mal tínhamos dinheiro para meio show, né? Um show. Aí foi o banco, a segunda vez fomos ao banco. Nós fomos ao banco para inaugurar o Burgo, né? Para conseguir dinheiro para acabar a obra. No finzinho, foi uma coisa sábia não pegar dinheiro no banco. E essa vez nós fomos lá para tentar arrumar um dinheiro. O que o banco nos deu dava para um show, vírgula, alguma coisa. Né? Um show e pouco. Como é que faz? Não dá adianta, esse dinheiro não vai dar certo. Aí nós fizemos uma coisa que hoje se chama crowdfunding, mas na época se chamava vaquinha. Nós juntamos os amigos, cada um entrou. Quem comprasse uma cota ali, ou 2 ou 3, ele tinha direito a, pelo menos, o lugar dele no show, né? Mesmo princípio do crowdfunding, né? E ele podia perder 15% ou ganhar 15% da bilheteria, etc., do resultado que fosse dar o show. Nós conseguimos juntar um dinheiro assim, 2 vezes 2 shows e meio. E mandamos a nossa oferta para 4. Né? Se gostarem do nosso dinheiro para os 4, ótimo. Se gostarem para 2, ótimo. Se gostar para 1, pelo amor de Deus, ótimo. Né? E não deram resposta. E a gente ficou numa ansiedade muito grande, passou um tempo, achamos que não tinha dado nada, um dia ligam para a gente e dizem, olha, vocês ganharam, vocês têm 4 shows. E assim foi. E a gente, poxa, comemoramos aquela noite, nós somos ótimos, maravilhosos, tivemos essa boa ideia, né? E assim foi. Foram 4 dias de inauguração. Mas a gente acredita que o B.B. King participou dessa decisão, porque mais tarde, conversando com ele, alguém mencionou que teve esses idealistas que queriam muito... O Cid Seidenberg... Que era o primeiro empresário, o último, 37. Um amigo do Cid Seidenberg... 37 anos com ele. Me vazou, mas olha, vocês não ganharam. O B.B. decidiu que queria inaugurar e ficar parado, pequeno, tocando no mesmo lugar 4 dias. E conhecendo a figura humana, eu acho isso bem possível. Jamais consegui confirmar isso, de que ele teve essa participação, mas eu acredito e quero acreditar que ele teve essa participação e ter escolhido o clube pequeno, aquele que não toca em clube, né, para inaugurar. Ele tinha um amor muito grande pela casa. Ele nos deu uma guitarra assinada, que ele batizou, ele fazia questão, a gente fez até um leilão para as crianças também, que ele participou. Essa é uma outra história muito boa. Indiretamente. Mas ele tocou na guitarra, na Lucille, uma das Lucille dele, originais, e foi bem bacana. Foi a única companheira que não abandonou ele, né? Ele tinha mais do que uma, né? Não. Ele tinha mais que uma. Ele tinha várias. Mas ele tinha a favorita, claro. Todas são Lucille. Todas são Lucille para não confundir na hora que levanta. Agora, em compensação, Nina Simone, a nossa amiga Nina Simone, foi complicado ali, não foi? A Nina Simone teve Nina Simone é que tem mais histórias. Muitas histórias. Porque ela histórias assim, diferenciadas, né? Tem várias. Ela era uma diva. Ela quando veio para nós, ela eram duas pessoas, fora do palco e no palco. Ela nos tratou sempre muito bem, mas assim, os problemas eram a gente entendeu o que quer dizer entourage, no sentido pleno da palavra, sabe? Eram 4, 5 no palco, eram 15 viajando. Então, por aí você tem uma ideia. Uma corte, né? É uma corte. É uma corte real. E assim, quando ela ia para algum lugar, algum evento, era só faltava abanar com pena de ganso. A última coletiva de imprensa 4, 5, se passou assim. Sabe, super nós tínhamos marcado no hotel, numa sala, para fazer a coletiva de imprensa e tal, maravilha. Aí ela não quis, ela disse, eu quero fazer na piscina. Tinha lá um lugar para as pessoas descansarem embaixo de uma tenda. Mas não, e eu quero que tirem todos da piscina. Eu disse, Dr. Simone, porque ela era doutora honoris causa. Ela gostava de se chamar de Dr. Simone.
Doc Simone, assim não dá, não podemos tirar as pessoas de dentro da piscina. Não, é o que eu quero. Então, nós fomos lá com jeitinho, chega um pouco para cá, chega um pouco para lá. Aí teve um cara que não queria sair, então tá, você participa da coletiva, ele sentou do lado de fundo. Nina Simone, você tá brincando Levanta comigo, a mão, Nina Simone? É a Nina Simone. Aí o cara ficou lá. Quer dizer, você tem que improvisar. Aí chegou, exatamente assim como o Herbert descreveu, aquele séquito, né? Ela na frente, todos de preto, ela na frente, altiva, né? Com roupas afro. E todos os superprodução. outros atrás, né? Formando uma fila, ela sentou, eles sentaram em volta e os outros ficaram atrás, assim, aquela cena, né? Sim. E foi feita a coletiva, né? Então, nosso amigo J.B. Medeiros perguntou... Última pergunta, depois de 1h30 de Perguntou entrevista. assim, Dr. Simone, é verdade que a senhora atirou num rapaz da sua casa? Yes, he was a racist, né? E atiraria de novo, atirei e atiraria de novo porque ele era racista. Ele vivia lá incomodando ela. Mas você jogou o Herbert no mar para Não, ele pulou sozinho, ele pulou sozinho para ver a temperatura, para ver se ela podia nadar. Não, ela falou que era um dos sonhos de infância, isso ela contando lá. Nós ficamos no barco, ela e toda a entourage ficou na frente do barco, na proa, e nós, branquelinhos, ficamos todos atrás. E aí ela falou, um dos meus sonhos de infância é pular na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, essas coisas e tal. E aí a gente fez essa gentileza de checar. O Herbert foi o piloto de prova. Aí falou, eu vou ver como que tá aqui, como que tá a água. Ele e o Murilo, né? Eu pulei primeiro e fui bem fundo, mas olha, arrependimento, matasse, veio tudo na minha cabeça. Aquela água estava gelada, gelada. E ela é muito limpa, a Baía de Guanabara é muito limpa. Aí eu falei, gente, subiu melado. Cancela o pulo da Nina Simone, ela não vai pular na Baía de Guanabara. Nós resgatamos o Herbert melado, ninguém queria chegar perto dele, né? Porque estava um nojo. Essa foi uma das aventuras. Aí ela decidiu pular pelada na piscina do Intercontinental. Tomou todas e quase se afogou, inclusive numa piscina de 1 metro. Então mas ela quis se afogar, porque ela quis ser resgatada pelo segurança. Então a gente imagina que fosse uma armação. Porque a Nina Simone, apesar de... Ela já tinha quantos? 60 e quando ela veio trabalhar com a gente? 60 e... Ela tinha perto de 60, tá. Não tinha 60. Mas ela tinha essa coisa... Sempre tinha alguém do lado que ela gostava de pegar, carinhar. Ela trouxe, inclusive, um cara que tocava 2 notas, um assim, né? Um com o dedo, outro com o outro. Para quem quiser uma reminiscência que era uma da Nina espécie Simone, de segurança músico. Pode ir ao Bourbon hoje, porque um dos nossos seguranças se chama Murilo, ele está lá na porta. Ele não foi abduzido. Né? Mas ela adorava abduzir. Então ela levou um dos nossos seguranças para a turnê dela americana e tentou levar o Murilo. Ela queria levar 2. E ela foi uma turnê e na outra. Uma turnê ele tentou, mas não acabou levando um rapaz bonitão. O Murilo ficava na porta do quarto. Falava inglês e era motorista. Na porta do quarto. Então acabou que ela levou ele. Várias vezes ela precisou de uma massagem nas costas, uma coisa assim, mas não deu. Ela era uma figura. Ele dizia para ela, eu sou casado, desculpa, não posso. Ela era uma figura. Sério? Seríssimo. Murilo está lá para confirmar, trabalhando até hoje conosco. Mas ela levou um garotão, devia ter uns 20 e poucos anos, como segurança, né? Parte do entourage. Ninguém entendia. Não, como tecladista, sim, começou como tecladista, mas depois... Não é mais tecladista, agora é segurança. Tecladista. O cara foi eu lembro que vocês falaram que ele exigia um teclado, Litzer 1000. Na época foi um lançamento e tal. E era difícil e caro. E aí a gente, a hora que viu... Alugou de um músico. O que é? Conseguiu com um músico, amigo nosso, Muriado Pra, que conseguiu. Que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. O cara me põe uma partitura de bolinha colorida. Então essas coisas assim, ela é o máximo, né? Você vê, o amor é cego, né? Nesse caso, surdo, né? Porque... Surdo. E cego e surdo. No caso, é mais surdo, né? Mas ela teve a cara dura e põe aí na banda, né? O líder da banda, né? Que era um cara bom lá, né? Ele dizia, né? Fazia assim. Fazer o quê? A chefa mandou. Pelo menos a Marlene Dietrich tinha o Boas Pácara, né? Que ela pegou pra criar, mas ele pelo menos tinha talento. Né? É verdade.
Mas ela tinha essas coisas. Tinha essas coisas, realmente. Ela- E a champanhe cristal, que na época custava, sei lá, era 1 por 1, sei lá, Não, $1.000, eu não sei R$1.000. quanto custava. Não, Mas era muito caro. Custava 200 e quase $300. O que hoje dá mais de 1.000. E né? o que irritava era o seguinte, porque Era a gente- entourage, nós né? compramos na época o que dava, né? Um para passagem de som, né? Contadinho, né? Isso, aquilo. O que aconteceu, né? Ela pedia champanhe, né? Ela tomava uma taça, quem tomava aquele bando de inúteis, tá certo? Tomava. Tanto é que eu passei a mudar. Quando eu abria, dizia, eu quero uma taça, pelo menos deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Quer saber por que custa tão Agora, caro? o mais engraçado é que ela foi assistir um show, na época, no Tom Brasil, do Milton Nascimento, aqueles tambores e tal. Ela foi assistir, foi convidado, na época o Paulo Morim nos convidou, pois naqueles camarotes lá, nós estávamos numa mesa, ela estava na outra com a entourage dela, e, a uma certa altura, o Paulo fez uma gentileza, serviu ali para a Célia e para mim uma champanhe nacional, né, que é o que tinha lá. Muito bom, serviu, estamos tomando, e ela olhando de lado, aí ela me chamou e disse assim, eu queria champanhe. Aí era a minha vingança. Je suis désolé, eu desculpe, sinto muito. Nós não temos aqui champanhe cristal, só tem champanhe nacional. Não, está ótimo. Essa mesmo está ótima. Estendeu um copo de plástico. Estendeu o copo de plástico e encheu a boca. Porque aí, tudo certo, acabou a finesse. A frescura. Não, acabou a frescura. Bom, eu estive aqui com o Edgar Radesca e o Herbert. É um A gente papo- acabou falando quase nada, né, do festival, não falamos né, do do festival. Bourbon Fest, mas ó, de 23 a 30, A 30 de agosto. é R&B, soul, blues, da melhor qualidade de New Orleans. E uma grande banda Galact, tá trazendo uma vocalista Duane excepcional, Erica Falls, Duane Dupsy, que é o máximo do Zydeco, é uma lenda, Little Fred King, que é uma lenda viva do grande blues. guitarrista Fred King. E uma coisa, e o Lost Bayou Ramblers. Uma coisa nova, que mistura que lá tá fazendo rock sucesso. com Cajun, com... E é bem legal. Louisiana, mas é uma garotada com uma energia, quer dizer, além da sonoridade ser muito interessante e diferente aqui para o público brasileiro, Além do eles têm um tributo pique, do tá Louis certo? Armstrong, Um pique. é maravilhoso. Lost Bayou Ramblers, que é uma coisa diferente, que a gente sempre traz alguma coisa diferente, mais roots, mas com atitude. E um tributo ao Louis Armstrong, que talvez seja um dos maiores símbolos de New Orleans até hoje, Com o Leon Kid Chocolate Leon Brown. Kid Chocolate, que é o novo Brown, o novo Brown na É história. importante o seguinte, tem o festival, abre no dia 23 no Parque de Ibirapuera, grátis. Encerra no dia 30, mas E encerra durante no a dia semana, 30. semana inteira no Bourbon E Street. durante a semana, toda noite, Sempre são com 2 shows, duas atrações. pelo menos 2 apresentações. Porque E a gente faz na sexta esses e mix, sábado né? Soul com blues, temos, jazz com R&B. vamos assim, ter de terça a sábado, todas as noites, 2, aí é dentro do Bourbon, e a preços de entrada de cover artístico subsidiados. É muito barato, considerando Fora a qualidade. gastronomia Fora a também, gastronomia. sempre a gente tem gastronomia inspirada em Não, é bem New Orleans. lembrado. Todo festival nós fazemos um cardápio especial. A gente chegou até a trazer chefe. Fazemos de um New cardápio Orleans. especial em que a gente dá uma visão brasileira da gastronomia de New Orleans. Porque lá, a New Orleans é conhecida pela música e pela gastronomia. Vai ter jambalaya? Vai ter um jambalaya com arroz negro especial. São um jambalaya especial. Aliás, Sérgio teve uma Chama-se- bela introdução em New Orleans, né, fomos num lugar Cups. típico e ele foi muito macho para conseguir comer Tinha o prato. 10 quilos de pimenta naquele... Mas ele curtiu. Eu Foi diria que o gostoso. Sérgio A gente chorava. Chorava. o Sérgio devia fazer uma matéria Você só não- sobre a você não gastronomia quer- de New Orleans. Você não quer parar de comer, porque não. Tá muito ele teve bom. a oportunidade. Você está emocionado? Não, não é a pimenta mesmo. Teve a oportunidade de experimentar tudo. Quantas legal. vezes você já foi, Sérgio? 3 vezes. 3 vezes. E Por enquanto. ano que vem eu quero ver se eu levo meu filho. Eu acho que você deve levar. Muito bom. Né? Muito E bom. lembrando que nós temos no Spotify, nós vamos montar uma playlist especial de Nova Orleans com as atrações do Bourbon Street Festival, para você já se inteirar do que vai rolar no dia 23 ao dia 30 de agosto.